Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Que gostoso poder juntos aqui participar de um momento tão especial como esse, de louvor, de adoração, de entrega, né? Sem prisão, né? Em liberdade, em espírito e em verdade, né? Muito especial. Fico muito feliz por poder participar de um momento tão rico como esse. Celebramos a Deus pelos nossos encontros. Aleluia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. É um momento feliz, um momento de grande alegria que nós temos para conversar e falar a respeito das revelações que nós temos encontrado nos textos bíblicos, né? Nós partimos no mês passado no desejo de aprofundar a experiência do conhecer a Cristo e aprofundar a experiência de buscar a revelação real do que significa o Evangelho, ou o que significa ser evangélico, né? Um termo tão desgastado popularmente, né? E às vezes até difícil para a gente se expressar o que é ser cristão no mundo de hoje, o que é ser cristão, o que é de fato fazer com que o Cristo apareça em nossas vidas e como que essa perspectiva pode se desenvolver na nossa espiritualidade. Por isso, desejei continuar esse diálogo, essa conversa de aprofundamento a respeito desse Cristo revelado a nós e que nós precisamos discernir dia a dia, tempo em tempo. Por isso, encontros como esse, a presença na comunidade, a presença, né, desse evento, né, que o domingo matinal nos proporciona, é a oportunidade de bons diálogos acontecendo e que esses diálogos continuem, né, vivos em nossos corações, nos dando essa possibilidade do conhecimento ou pelo menos do desejo de conhecer a vontade de Deus para com as nossas vidas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 1. E quero falar um pouco dessa expressão de Cristo no meio de nós, a expressão de Cristo no meio da comunidade. Quero falar desse milagre que é a comunidade de Deus, a comunidade do Senhor. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1. Você que está em casa, também nos acompanhe. Você tem na tela. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, também pode nos acompanhar na leitura. Que esse tempo seja um tempo precioso e que você possa se sentir acolhido por essa mensagem, por essa palavra. Que o Senhor fale com todos nós. Mateus 9, no versículo 1, diz assim: Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 3. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Esse homem está blasfemando. E conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra oportunidade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Até aí. Oremos ao Senhor. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Adoramos a Ti pela alegria da comunhão com o Seu Filho Jesus. E a alegria que nos proporciona na experiência do experimentar Jesus através do Teu Espírito. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela tua graça, pela sua manifestação. Obrigado pela sua salvação. Nós te louvamos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Eula iniciou, a nossa reunião falando exatamente da expressão de Deus para com a nossa oportunidade de salvação. Um Deus que realmente se apresentou como um salvador das nossas vidas. E talvez você já tenha lido a frase "só Jesus salva". Quem já leu assim, em algum lugar? Talvez você leu aí Hoje não tem mais para-choque de caminhão, né? Hoje é adesivo no carro, assim, né? É da minha época, né? Puxa, acusei a idade. Agora é adesivo no carro, faixinha, né? Jogador de futebol usa faixa, Jesus salva. Talvez você já tenha visto essa frase em algum lugar, e sempre quando eu leio, eu faço a pergunta: Jesus salva? Sim ou não? A pergunta: Jesus salva? E eu queria pensar sobre essa pergunta. Jesus salva? Polêmica? Pensar sobre a pergunta de um Jesus que nos salva. E será que salva? Ou será que Ele tem realmente a oportunidade de nos salvar? Será que damos a oportunidade a Ele dessa salvação? Porque é óbvio que quando nós ouvimos a pergunta "Jesus salva", a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sim, sim, salva. E não é porque nós estamos condicionados a uma religiosidade, é porque de fato nós temos essa comprovação bíblica. Jesus salva. Ele é o Salvador. Ele é, de fato, para nós, a expressão máxima de salvação da humanidade. E nós percorremos esses temas, falando do Evangelho, e falando da importância de compreender que o Evangelho, traduzido, é boa mensagem. E essa boa mensagem que trazemos é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, se temos uma boa notícia, essa notícia implica dizer a todos e todas que Jesus está vivo e inaugurou um movimento de restauração, de renovação, de restituição, de ressurreição no meio de nós. Um caminho de volta para os céus. Um caminho de volta para a eternidade. Ou a oportunidade da experiência da vida abundante, que começa aqui, que se manifesta ali, e que vai se conceber na sua plenitude no além. Então não temos uma experiência só para o céu. Nós não estamos aqui praticando religiosidade para ir para o céu. Nós estamos experimentando o Deus vivo no meio de nós. E essa experiência de um Deus vivo no meio de nós já traz a oportunidade do céu. O céu já está no meio de nós. Por isso ele promete, ele inaugura, a sua proposta é dizer: o reino de Deus chegou. Ele não disse o reino de Deus vai acontecer, ele disse o reino de Deus chegou, já está inaugurado. Agora você e eu, nós temos a oportunidade de vivenciar a manifestação da glória de Deus. Em todo tempo e em todo momento, aqui, no agora. Por isso, Jesus salva? Sim. Porque Ele mesmo disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Complementando, que ninguém vai ao Pai se não for por salvação. Salvação, comprovação. Jesus salva? Sim, Ele salva. E Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é o caminho porque Ele é o agente direcionador dos nossos anseios, das nossas vontades, dos nossos desejos. O GPS, da nossa espiritualidade. Olhar para Jesus é compreender o caminho que nós devemos seguir. Ele é a verdade, porque é nele que encontramos um Deus absoluto, a presença de Deus em absoluto. É em Jesus que nós vemos um ser humano, 100% humano e 100% Deus. E é a Ele que nós queremos espelhar, a nossa vida, a nossa humanidade. Por isso a verdade está na presença de Jesus.
em absoluto, de como nós, humanos, deveríamos ser. Ele é a vida, porque é a grande promessa de Deus para todos nós. Nós não fomos criados para morrer. Deus criou a humanidade para viver eternamente juntamente com Ele. Se no passado, na raiz adâmica, nós nos afastamos de Deus e entramos nessa condição, né, de sermos seres mortais, agora Jesus está nos dando a oportunidade de um caminho de volta para a eternidade, para sermos eternos, para não mais pararmos, né, no movimento do mal, no movimento da morte. Então, há uma expressão muito forte, muito absoluta, quando, se alguém pergunta, Jesus salva, nós carregamos, né, esses textos, estas mensagens e outras. Né? Pedro e João, cheios do Espírito Santo, quando ministrava na igreja de Atos, eles dizem, não há salvação em um outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, a referência máxima da nossa salvação é Jesus, não há outro caminho, não há um outro objeto e nenhuma outra ritualidade necessária, porque tudo se cumpriu em Jesus. O último ritual a ser feito foi a cruz, a morte e a ressurreição. A partir dali, entramos na esfera da libertação da nossa humanidade, da nossa condição pecaminosa, espelhando essa experiência no Cristo. No Cristo. Só Jesus salva. E aí eu diria, finalmente, que não. Porque não basta tudo isso que o Senhor fez, se nós não olharmos para Ele e percebemos que há nessa postura uma convocação, um ato de ação necessário que vem da própria voz de Jesus dizendo para nós, vinde a mim, toma a sua cama e anda, levanta e anda. Há uma determinação de Deus nos chamando da condição que estávamos, para uma certa retomada existencial. Então, Jesus salva? Sim. Mas nós precisamos ser, ou nos compreender como atores dessa manifestação de salvação. Nós precisamos reagir a essa experiência, a esse olhar, a esse referencial de vida que está posto diante de nós. É um posicionamento. Há um posicionamento necessário para nós, de retomada. Mesmo porque, meus irmãos, faço essa provocação porque a salvação não é uma ação individual. A salvação não é uma promessa só para você. A salvação é uma promessa para nós. É para um todo, é para a coletividade, é para o coletivo. Essa salvação, ela não chega para um indivíduo exclusivo. Mas quando ela impacta a minha vida, ela também necessariamente precisa impactar as pessoas ao meu redor. Então ela se manifesta, primeiro porque nós precisamos compreender que o movimento de salvação nasce na coletividade. Quem pensou a salvação da humanidade pensou no cenário, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há um Deus coletivo, é um Deus único, mas essa unidade coletiva pensou a salvação. E pensou a salvação para o seu igual. Porque quando ele fez a humanidade, ele disse, façamos. Então é no plural que ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. E a humanidade nasce coletiva, porque um Deus comunidade, quando cria a sua imagem e semelhança, cria outra comunidade. Então a face de Deus somos nós. A face de Deus não é o eu, não é o ego. A face de Deus é o coletivo, é a família, é a expressão da casa, né?
é o coração unido nas diferentes formas e expressões de humanidades. Por isso, quando nos encontramos aqui, nos encontramos com Deus e referenciamos essa experiência como o ser igreja. Então, quando eu digo eu sou a igreja, estou dizendo que sou a igreja a partir do resultado da experiência de relação que construo com vocês. Eu não sou a igreja sozinho. Diante de Deus eu tenho a oportunidade de ser um templo de Deus, mas essa forma de se templificar só é possível se ela se manifestar no cuidado, no afeto, no carinho e na expressão que se manifesta nas relações. Então, Jesus Cristo salva? Sim, mas nós precisamos de um posicionamento. Compreendendo, primeiro, que Ele é o fator máximo dessa salvação. E segundo, que exige de nós um movimento de retomada, porque Ele nunca nos tomou de assalto, dizendo, você vem aqui agora, vou te salvar. Não, você vai fazer agora o que eu estou mandando. Não, Ele não está fazendo isso. Pelo contrário, Ele diz, eu estou à porta e bato. Não é assim que a Bíblia diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, exige uma ação. Se você abrir, aí eu entrarei e cearei contigo. Então há uma necessária expressão, um necessário posicionamento diante dessa fala. É um Deus que se apresenta para nós com plena educação. Ele é um gentleman, né? Ele chega e diz, se você abrir, eu bato na porta. Eu não vou invadir, eu não derrubo a porta. Eu não invado a sua vida. Não, pelo contrário. Eu peço licença. E se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou promover uma grande ceia contigo. Isso é, para mim, extraordinário, porque Jesus está tentando retomar, em todos os seus movimentos, esse nosso senso de comunidade. Que eu não sei se é por conta, acredito eu, que seja por conta dessa modernidade que vivemos, em que nós estamos cada vez mais carentes de afeto, mas cada vez mais fazendo com que as nossas relações sejam individuais. Nós estamos sempre distantes uns dos outros. E as nossas relações agora são construídas virtualmente. Você cria uma justificativa dizendo, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Essa expressão, ela não é de Deus. Porque quando você individualiza a expressão da igreja, você nega a coletividade. Você nega a família, você nega as pessoas, você nega esse encontro que nós estamos promovendo aqui. Por isso é importante sim você estar na comunidade, é importante sim você fazer parte de uma igreja, né, que se expressa a partir dessa fé, desse locus, dessa percepção daquilo que lemos e compreendemos sob a estrutura revelada do Evangelho. Então, nós precisamos retomar, sim, esse senso de comunidade. Marcos 16:15 disse-lhe, ide pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, a partir do momento que nos encontramos com Jesus, recebemos uma missão. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Anunciai as boas novas a todas as famílias da terra. Anunciar as boas novas é dizer para o mundo que Jesus está vivo. Que Ele sim está no meio de nós, batendo na porta. E se você abrir, Ele promoverá uma grande festa, uma grande mesa, uma grande ceia. A minha provocação é apontar a salvação como um instrumento da coletividade. Não é uma ação individual. Não é, e jamais nós vamos levar esse conceito do salve-se quem puder. Não é.
É a gente agarrado no Cristo e estendendo a mão do outro lado e falando: vem comigo, nós vamos juntos. Porque da mesma forma que eu recebi a oportunidade da salvação, eu preciso compartilhar com os meus. Essa é a corrente, né, de um elo forte que estamos construindo, uns com os outros. Essa salvação como esse termômetro, né, da nossa vida. A salvação, ela agora acontece a partir da participação que desenvolvemos dentro da nossa própria casa, junto com a nossa família, porque está dentro da percepção de um novo estilo de vida, uma nova maneira de agir ou de reagir ao mundo, uma nova forma também de se relacionar com as pessoas, a maneira como você ensina os seus filhos, como você ensina os seus amigos, tudo isso implica uma necessária resposta. Porque, já dizia, né, o ditado popular: diga-me quem tu andas e eu te direi quem você é. Então, se é real essa fala, e bíblica também, a gente pode construir, trazer isso para o termo bíblico, a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos ser transformados. E as nossas relações são transformadas também, a partir do ambiente onde a gente vive. A gente deixa de ser um boçal e passa a ser uma pessoa simpática, né, às relações, simpática às vidas que se esbarram, se encontram conosco. É a maneira como você anuncia o Evangelho, porque ela é ou será determinante para a salvação, especialmente da sua casa, da sua família. Crê no Senhor Jesus. É a fala do apóstolo Paulo, e ele faz essa fala para o prisioneiro, né? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o movimento da salvação. Crê no Senhor Jesus. Mas a salvação não para no seu movimento de crer. Mas acontece a partir do momento em que você faz com que essa realidade se manifeste na sua vida. O crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa não precisa necessariamente corresponder a uma salvação que vai chegar na sua casa plena. Não é a salvação eterna, necessariamente. Às vezes, a sua salvação, o seu encontro com Cristo, vai fazer com que a sua família seja salva de você mesmo. Porque tem pessoas que são insuportáveis na sua casa, na sua família. E, de repente, a partir de um encontro com Deus, nós começamos a ser mais suportáveis. Vamos, né, tirando todas as cascas, né? Vou inventar uma palavra aqui, nos descebolando. Tirando todas as cascas, né? E mostrando, né, a nossa humanidade redimida a partir do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, crer no Senhor Jesus implica também trazer para nós a oportunidade de criar no nosso lar um ambiente para que outras pessoas sejam salvas. Para que outras pessoas possam ver em você a oportunidade, sim, de mudança, a oportunidade, sim, de transformação. Olha, aconteceu um milagre ali. Realmente há a possibilidade de transformação. E de onde vem isso? É o processo de salvação que chega nas nossas casas, quando nós compartilhamos vida às pessoas que estão à nossa volta. E por que nós fazemos isso? Em atos simples, meus irmãos. É tirar a casca de banana do caminho, para ninguém se machucar. É ato simples, é fazer com que as intempéries, as dificuldades, as problemáticas sejam atenuadas a partir da nossa participação nas relações. Que os nossos atos de justiça reduzam a dor,
sofrimento, a seca, a fome, o frio. São a partir dessas ações que nós vamos também restaurando e levando salvação para a coletividade, ainda que elas não expressem a mesma fé, ainda que ela não creia ou não queira compartilhar da nossa mesma fé, nós queremos sim compartilhar vida para essas pessoas. Porque nós não estamos tentando impor uma religião, impor uma fé, uma espiritualidade nas pessoas. Pelo contrário, nós estamos só vivendo a nossa espiritualidade. E o impacto, né, da revelação dessa espiritualidade precisa acontecer abrindo caminhos de salvação para as pessoas que estão ao nosso entorno. E é por isso que a fé cristã ela tem essa possibilidade, ou essa responsabilidade, num movimento coletivo, num movimento comunitário. Então, ser igreja é ser comunidade, é estar em plena comunhão, é cooperação, é compartilhamento, né? É partilhar com alguém. Por isso, talvez um dia como hoje seja o melhor dia para a gente entender esse fator que Jesus construiu para nós, porque nós estamos num dia de ceia. E como Jesus preparou a ceia? A roda da mesa. E não tem coisa melhor do que se relacionar em volta de uma mesa. Não tem forma melhor do que se relacionar comendo, partindo pão. E brindando com um vinho de alegria. Não tem. Essa expressão que o Senhor quer trazer para nós é importante. Por isso que eu quero terminar dizendo para vocês o meu interesse em ler o texto que lemos. Porque eu sim queria compartilhar sobre esse tipo de milagre que eu quero falar no próximo domingo, mas que eu inicio agora essa nossa jornada. Porque aqui nós estamos falando de um moço que era paralítico e que foi levado a Jesus pelos seus amigos. Ele não tinha condição de chegar aonde chegou. Só foi possível esse moço chegar a Jesus graças aos seus amigos. Foram eles que levaram esse moço a Jesus enmacado, na maca. Uma pessoa paralítica na maca precisa ser carregada. Quem carregou esse moço? Então, compreende que o movimento de salvação, quando acontece na nossa vida, abre possibilidade para outras pessoas se achegarem a Jesus, independente da sua condição. É esse processo que eu quero conversar com vocês. Porque nós estamos falando aqui de talvez o maior tesouro, né, desse paralítico eram os seus companheiros, os seus amigos, ou a sua comunidade. Aqueles que compreenderam que ali havia um movimento de fé, um movimento de salvação acontecendo e que não olharam só para si. Não foram na lógica do salve-se quem puder. Eu vou lá e vou ouvir Jesus e vou receber a minha salvação. Não, peraí, tem também aqui o meu irmão que precisa de ajuda e nós não vamos medir esforços. Nós vamos fazer o que for possível e impossível para que ele possa se encontrar com Jesus. Essa dedicação ela é extraordinária. Essa é a esperança de Jesus para a igreja. Essa é a esperança de Jesus para a igreja. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que a comunidade possa se reunir à volta dele, a partir dele, sendo antes e, acima de tudo, uma comunidade de amigos. Esse é um sonho de Deus. E nós queremos fazer valer em nome de Jesus. Não queremos ser uma comunidade que olha só para o seu umbigo. Nós queremos ser uma comunidade mútua, da mutualidade.
na oportunidade de saber e poder ajudar quem precisa, ou saber que no tempo da necessidade temos alguém que pode nos socorrer, que pode nos carregar. Quantas vezes eu passei por tempos difíceis, por dias maus, e eu tive aqui um ombro, um colo, um abraço, uma palavra, uma mensagem de esperança. Ou, por que não dizer, de ressurreição? Porque uma simples fala, né, pode ser um movimento profético de ressurreição para as nossas vidas. Essa é a comunidade dos amigos. Essa é a comunidade do Senhor. Por isso, o milagre da salvação, ele se desenvolve dentro dessa esfera relacional. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Estas são as revelações. Então, quando Jesus, melhor, quando alguém te pergunta, Jesus salva, agora você tem mais categorias aí para encaixar nessa expressão. Que pode ser simples, a gente pode responder, sim, salva. Mas se alguém perguntar, fale mais sobre isso, agora você tem como compartilhar. Porque você já vive isso, você já entrou nesse movimento. E essa expressão, ela precisa ser cuidada, levada adiante como algo, ou como um valor, extremo da nossa espiritualidade. Hoje nós estamos aqui, reunidos entre amigos, e como é bom poder compartilhar a mesa com vocês. Por isso, sejam bem-vindos à mesa. Todas e todos, sem distinção. Jesus em nenhum momento disse para você se afastar da mesa. Pelo contrário, ele disse, tem um lugar para você na mesa. Havia um tempo que uma pessoa dizia, se você estiver em pecado, se você estiver numa certa condição, você não tem lugar na mesa. Mas a Bíblia não nos mostra isso. E me aponte onde está. Porque o apóstolo Paulo disse, examine-se a si mesmo. E depois, coma do pão. Ele não diz, examine-se a si mesmo e depois se afaste da mesa. Sabe por quê, meus irmãos? Sempre que a gente faz um autoexame, dá ruim. Não é verdade? Dá ruim quando a gente examina a nós mesmos. A primeira coisa que a gente vai falar, eu não sou digno. Só que o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, examine-se o homem, a si, e depois coma do pão e beba do cálice. Mas reconheça que essa expressão que você está fazendo não é só para você comer para matar a fome, não é para beber um suco de uva, não. O que você está fazendo aqui é um ato divino, compreendendo que esse pão é o meu corpo, que foi partido em dores em favor da humanidade, abrindo caminho à possibilidade de uma ressurreição mútua. E o cálice da nova aliança é o brinde da salvação. Então, que você se achegue à mesa, que você possa sacralizar esse momento. Nesse momento você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu peço para que você receba o pão e o cálice, mas não coma e não beba até que todos se sirvam, para que nós possamos continuar o nosso momento de partilha. Como é bom compartilhar a mesa com os meus irmãos. Tem um profeta que diz que a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. E é a mutualidade ali expressa, Quero chorar o seu choro, quero sorrir o seu sorriso. Como que diz o salmista? Valeu por você. Olha, o pessoal é bom de Bíblia mesmo aqui, viu? Glória a Deus.
Como Deus é bom, hein? Vamos ao texto. O apóstolo Paulo, na ceia do Senhor, diz assim: entretanto, nisso que vou dizer, não vos elogio, porque aqui ele está fazendo uma crítica. Ele diz assim: não elogio as reuniões que vocês fazem, porque elas fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há muita divisão entre vocês. Olha a crítica que ele faz. E de certo ponto, ele diz: eu concordo, eu entendo, porque a gente diverge. Tem gente que tem pensamentos diferentes. E o apóstolo Paulo está aqui falando: o problema aqui é que vocês estão muito divididos. E até compreenda, porque é bom também a divisão, porque a gente vai também contrapondo ideias, valores, pensamentos, para que construa dali uma sabedoria. E aí ele diz, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar o outro. Por isso, esperem uns aos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. A gente não se entende mais, a gente não mais compartilha da forma igualitária. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Disse o apóstolo Paulo. Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí no versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, Jesus dizendo. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que você comer desse pão, beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe do cálice de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Novas críticas. Ou seja, tenha um discernimento do ato. Porque o que nós estamos fazendo aqui é trazendo Jesus para a nossa experiência de vida. E não adianta você falar que é de Jesus e você não sofre com o que sofrem. Não ajuda, não apoia aqueles que estão feridos e que precisam ser carregados. Porque aí você vai comer e beber sem discernir o corpo o corpo do Senhor, e quem come e bebe, come para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto aos mais, eu lhe trarei mais informação. E ele continua. Por isso, a importância de nós compreendermos que a revelação e o milagre do ser igreja está dentro dessa perspectiva bíblica, fazendo com que a nossa percepção de fé seja sempre dentro de uma realidade relacional. Somos a família do Senhor. Somos a comunidade de fé, a comunidade do Senhor expressa, acontecendo. Pegue o pão.
Isto é o meu corpo que é dado a vocês. Façam isso em memória de mim, disse Jesus. Por isso, ao comer o pão, lembre-se do Senhor. Lembre-se do seu sofrimento. Lembre-se da sua entrega, da sua dedicação por nossa salvação. Pode comer do pão. Da mesma forma, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Esse cálice, que deixa de ser compreendido como uma substância natural e passa a ser a representação do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, ao comer do pão de dores, erguemos um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Um brinde à vida. Pode beber do cálice. Gostaria que você ficasse de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. São encontros como esse que nós recebemos uma revelação especial em nossos corações, de transformação, de restituição, de ressurreição. Tu és o nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E curvados a essa expressão de tamanha santidade, reconhecemos quem Tu és, o Senhor e Salvador de cada um de nós. E por que não dizer, da nossa casa, da nossa família, ou seja lá onde formos, ali o Senhor estará. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos para uma grande jornada de amor, de cuidado e de afeto. Que a sua graça se manifeste em cada ato de justiça que compomos a partir da sua presença e da sua manifestação. Louvado seja o Senhor. Que a sua graça nos abençoe, que nós possamos ter um novo mês, um mês de boas notícias, de alegria retomada. Traz, Senhor, para os seus filhos e filhas um sorriso novo no rosto. Essa é a nossa oração. Que no meio de nós seja celebrado a graça da amizade. Que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui cheios da graça, cheios do Espírito Santo, cheios de amor, cheios de esperança na família, no próximo, nos amigos, nas relações. Ajuda-nos, Jesus. Nos fortalece. Nos vivifica. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Glória a Deus.